Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Toma cuidado com o Etari HCTR11. Quer saber por quê? Fica aqui que eu vou te falar. Vem! Por que tomar cuidado com o HC? Tem algumas coisas que estão em considerações. Primeiro, dividendos em queda. É um fundo ligado a dívidas imobiliárias. É um fundo high yield e dividendo yield excelente. Por enquanto, está nos últimos 12 meses, está tendo um retorno de 19,95. Então, a primeira pergunta é, será que esse dividend yield ele se sustenta? E a segunda, fala para mim, você já tem algum fundo high yield na sua carteira? Deixa nos comentários aí. E se você não é inscrito nesse canal aí, ó, se inscreva, mete o dedo lá no like e, sem sombra de dúvida, sininho para você ficar ligado aí cada vez que nós soltamos um vídeo aí, que é durante a semana. Bom, esse fundo ele é focado em certificados recebíveis imobiliários que são em CRIs. Ele investe predominantemente em dívidas imobiliárias. A especialidade dele nas operações de desenvolvimento, como por exemplo de loteamentos. Como eu falei para você, ele é um fundo high yield. O que é um fundo high yield? São aqueles títulos de menor qualidade que com maior risco, mas também você tem um maior potencial de retorno. Então tem uma balança boa que você tem que medir para ver se isso entra na sua carteira desse jeito, para você visualizar se efetivamente ele se acomoda lá com o tanto de risco que você vai tendo. Lógico que isso aqui não é uma recomendação, lembra? Mas é um fundo atrativo e eu vou dar alguns toques aqui para você ficar atento. O HTCR, ele é o hectare. O público-alvo dele é para o investidor em geral. O benchmark dele é focado no CDI. Concordo muito porque o portfólio dele praticamente ele é em PCA, PCA mais PCA e IGPM. Por que eu falo que eu não concordo praticamente? Porque a taxa de performance deste fundo é 10% em cima do que exceder 100% do CDI, e sendo que o portfólio dele está ligado tudo na parte inflacionária. Ele tem um pouquinho, a taxa de administração dele está um pouquinho elevada da média, está 1,2, o administrador é o Vortex e o gestor é o Hectare. É um fundo não muito antigo, mas ele vem fazendo aí grandes emissões. O fundo começou aí em agosto de 2018 e vem fazendo emissões atrás de emissões aí. Com isso vai aumentando e eu vou te mostrar. Hoje a cota dele está em 122,47. Neste ano, ele está tendo uma desvalorização da cota no secundário de 18,41 e o FUM e o IFIX 5,33. Então, ele sim já teve mais caro e agora ele está chegando num preço praticamente assim um pouco que mais justo. Ele já fez 10 emissões desde quando ele começou. Sendo que a última emissão agora foi um pouco tempo, ele levantou mais de 603 milhões. Com isso, eleva o patrimônio líquido dele de mais de 1,7 bi como patrimônio líquido. Está cada dia mais relevante o fundo, lógico, o número de cotistas hoje ele já tem mais de 160 mil cotistas ligado nisso. E aí vem alguns pontos de atenção que você tem que sempre ficar atento quando você comprar um FII desse. Ele vinha distribuindo, ele vem distribuindo uma distribuição de cotas excelente. Então eu coloquei nessa tela aqui para vocês, ó, desde fevereiro de 21 até agosto de 21, ele começou lá com R$2 e agora ele está com R$1,50. Se nós olharmos a última coluna dele, o quanto o valor da cota representa em percentual do CDI, ele explodiu lá de 1.333,3% do CDI contra em agosto agora, que é o último que foi pelo menos disponibilidade, com 345% do CDI. É um CDI ainda? É uma rentabilidade muito atrativa? Sim, mas aqui fica muito claro que ele está caindo. Isso é um ponto de atenção. Então eu fiz uma outra tabela ainda para você sobre os proventos dele. O dividend yield que eu falei para você nos últimos 12 meses está 19,95. Aí eu peguei
da data de pagamento deles, desde outubro de 2020 até o que foi distribuído, o último que foi distribuído em setembro. Então, se você vê, ó, ele foi distribuindo lá o primeiro 2,25, 2,38, 2,51, até chegando agora com reprise, saindo lá, quase lá, 1,70, 1,50, 1,50. Eu coloquei a variação para vocês olharem. O vermelhinho mostra que claramente ele vem começando a distribuir menos, então ele está desacelerando, tá ajustando. O maior portfólio dele no começo era ligado no IGPM, então ele surfou com essa alta, com essa explosão do IGPM, então ele tinha dinheiro, ele teve um retorno bem atrativo, e agora com o portfólio que eu vou te mostrar, está virando esse portfólio, e com isso acaba reduzindo um pouco. A carteira dele, a última que está publicada foi em agosto, a alocação dos ativos dele está predominantemente sim, ó, 54,6% está em CRI, 24,4% está em FIIs e 21% está em caixa. Dinheiro que ele vai pegando, ele está alocando, ele está ajustando. Lembrando que eles fizeram para esse tópico, a 10ª emissão levantou mais de 603 milhões, já foram alocados 401, cerca de 68% da captação. Então eles têm esse caixa ainda, ele possivelmente está sendo agora alocado agora nesse período. O que você tem que ficar atento também é a alocação por indexador. Lembra que eu falei para você no passado, ele era muito mais predominante IGPM, agora isso já mudou. Ele está com 56,5% de IPCA e um IGPM de 14,1%. Se você olhar o IPCA dele é IPCA mais 10,2%, é uma excelente taxa. E o IGPM também, IGPM mais 11,80%, é a senhora taxa. Tem um pouquinho lá do INPC e o resto está pendurado no CDI porque ele ainda está alocando. Mas você vê que agora ele já virou por uma maior parcela em cima do IPCA, que está surfando, nós estamos falando aí. Quem me acompanha no Instagram, vê lá que o IPCA 15, que é uma prévia, dos últimos 12 meses já passou para casa de 2 dígitos a nossa inflação. Então ela vem ainda galopando e este ano ainda vai ficar ainda pesada. Para o ano que vem, talvez no segundo semestre do ano que vem, o negócio começa a ficar mais enxuto. Até lá ele pode ficar assim, andando aí de braçada. Uma coisa que você tem que se atentar nesse fundo são as cotas de subordinação deles. 65,4% são cotas sêniores. Lembrando aqui, cotas sêniores têm preferência de recebimento, são aquelas mais seguras, né? Lembrando que é um fundo high yield. Agora, todo o resto, ele já tem uma certa insegurança, que são cotas subordinadas, mezanino, única, então acaba diminuindo um pouquinho. Mas ele mais da metade, né? 65,4% de cotas sêniores. Fica muito claro aqui para você o seguinte, é um fundo high yield, corre o risco, ele é um fundo que investe em CRIs, ligado ao setor de desenvolvimento, os dividendos dele vêm demonstrando uma queda, eu acho que não se sustenta, deve ficar em torno mesmo assim por um período ainda, cerca de 1% de retorno por mês. Ele é um retorno atrativo ainda, mas tem esses riscos que eu acabei de falar. Não vai se sustentar muito, porque a inflação, inclusive o ano que vem, tende-se a ficar um pouco mais controlada. Então o aumento da Selic, que é o nosso remédio, vai tentar achatar esse IPCA. E aí o ano que vem talvez ele vá diminuindo um pouquinho. Mas ele já está virando um dos maiores fundos de papéis listado na Bolsa. Então você vê, ele já fez 10 emissões. E aqui um ponto legal também, já que você está querendo correr risco, ele tem um cupom médio de inflação inflação mais 10,5. Será que não é muito? Será que o cara vai ter fôlego para poder pagar tudo isso? A inflação em mais 10,5? Essa é uma coisa que você tem que ficar ligado. Lógico, o que é importante para você é saber qual é o tamanho do risco e do seu apetite. Então, o importante é, para você entrar nesse fundo, você precisa saber, precisa entender pelo menos, no mínimo, isso.
no que ele está investindo, como ele investe. E uma coisa legal, se você pegar o relatório dele, ele abre isso por empreendimentos. E lá por empreendimentos você consegue visualizar uma coisa muito, mas muito importante que você precisa entrar, que é inadimplência. Então ele tem nesses empreendimentos uma inadimplência baixa. Se isso começar a subir muito, aí é hora de você ficar mais esperto com esse fundo. Então tem que se ligar muito, que ele já virou a chavinha. E lembre-se, isso aqui não é uma recomendação, simplesmente é um raio-x pontual, assim, muito fixo para você ficar ligado, porque ele é um fundo que não adianta você ir lá e fazer uns filtros nos sites que nós temos e quem está distribuindo mais dividendos. Não, você precisa entender o que está sendo distribuído para você não cair numa arapuca aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva, like e sino, que é o mais importante aí. Mas se quer investimento, fica conosco. Vem!